Fala, galerinha da primeira série, espero que os senhores estejam acompanhando aí, né, as aulas, fazendo as atividades, tá? Estamos distantes, mas estamos todos aí acompanhando certinho. Tranquilo, galerinha? Pessoal, a aula de hoje, nossa quinta aula, certo? Nós vamos falar sobre a introdução à citologia. Vamos entender a questão das diferenças lá da célula procariótica e eucariótica e a questão do surgimento do microscópio. Então, quero que os senhores dê um destaque aí sobre essa evolução da microscopia, tá? Que deu aí a entrada da citologia, tá? Na biologia, beleza? Então quero que os senhores prestem atenção e acompanhem comigo. Primeiramente, pessoal, vou jogar uma imagenzinha para os senhores aí, ó, a respeito do microscópio, certo? Então jogar uma imagenzinha para a gente poder acompanhar. Acompanhe comigo aí, galerinha. Esse microscópio todo mundo conhece, né? Nós temos aí no colégio, que é o microscópio óptico, né? O microscópio óptico, pessoal, certo? Ou de luz, né, como é conhecida, permite aumento de até 1000 vezes, certo? Com uma boa resolução e dependendo do ambiente de intensidade de luz, então varia muito. Pode ainda ser classificado como simples, no caso da lupa, certo? E composto, que combina os sistemas de lentes, tá? E existe também. Esse microscópio possui sistema de lentes oculares e objetivas. Então você tem, por exemplo, o sistema de lentes aqui, né? E a questão das objetivas, tá? Na qual você pode fazer esse controle. O outro microscópio, pessoal, é o microscópio eletrônico. Então coloquei até uma imagenzinha para os senhores aí do microscópio eletrônico, tá? O microscópio eletrônico, ele permite uma resolução de 90 vezes maiores do que o óptico, tá? Então é uma resolução extremamente potente, certo? E nesse caso, galerinha, ele pode ainda ser dividido, no caso, do microscópio eletrônico de varredura, que é conhecido como MEV, certo? E o microscópio eletrônico de transmissão, que é conhecido como MET, tá? Então você tem esses dois tipos aí. Nesse caso, é capaz de você identificar imagens de seres muito simples, certo? Por exemplo, bactérias, tá? E também vírus, certo? Que você pode, tá, conseguir visualizar nesse tipo de microscópio. Tranquilinho, pessoal? Deu para vocês entenderem. Agora o que acontece? Como começou a história da microscopia? Como foi que evoluiu essa história? Eu vou soltar para os senhores uma pequena animaçãozinha aqui que vai mostrar essa questão da história, certo, da microscopia. E aí nós vamos entender essa questão da diferença da célula procariótica e da célula eucariótica. Então, soltando a animaçãozinha aí, para a gente poder pegar, certo, e acompanhar. Soltando a animação, vamos lá. Então, aí, primeiramente, pessoal, você tem aí, ó, que a evolução do microscópio dependia de uma série de etapas, tá, de lentes específicas, tá, até chegar à evolução. Só que em 1590, Francis e Zacarias, certo, que foram dois irmãos, certo, em 1590, eles fizeram o quê? Eles fizeram a junção de lente. Esse tipo de equipamento deu a Robert Hooke, tá? Deu a Robert Hooke observar primeiramente filamentos, na qual ele colocou o nome, o quê? O nome de células, certo? E logo depois, pessoal, certo? Em 1833, Robert Brown, certo, fez a descrição pela primeira vez, certo, do núcleo celular, a qual pertenciam às células eucarióticas. No caso, pessoal, uma célula eucariótica é, na verdade, uma célula que possui o seu material genético basicamente dentro de um núcleo. Ela pode ser, na verdade, pessoal, dividida basicamente muito diferente do que dos indivíduos procariontes, que o seu material genético fica solto no citoplasma, certo? Então, galerinha, nesse caso, como é que uma célula eucariótica ela é dividida? Ela tem, na verdade, a sua membrana celular, o seu citoplasma e o seu núcleo, tá? Então ela possui membrana celular, citoplasma e o seu núcleo, beleza? Diferente um pouquinho da célula vegetal, que além de possuir algumas organelas maiores, tá? Tranquilinho, deu para os senhores então acompanhar aí essa animaçãozinha que mostra essas diferenças. Agora vamos pegar aqui, pessoal, e ver essa diferença básica nas duas células. Eu vou jogar mais uma imagenzinha para os senhores aí, para a gente poder acompanhar, tá? Soltando a imagenzinha então aí, tá? Para a gente poder entender como é que funcionam essas diferenças. Primeiramente, como começou o surgimento das primeiras células, tá?
As primeiras células, pessoal, se deu exatamente pelas procarióticas, tá? Então as procarióticas foram as primeiras, tiveram organizações muito simples, tá? Um ponto importante que os senhores têm que entender é que quando começou a ter o surgimento lá das primeiras eucarióticas, pessoal, todos os seres vivos, tá? Certo? Começaram a ter sua transformação. Mas o que vocês têm que entender? Que todos os seres vivos são formados por células, tá? E nesse caso, pessoal, as células tinham o quê? Características básicas que variam o quê? Nas suas funções. Então você vai ter essa variação nas funções, certo? Os procariontes foram as primeiras células que surgiram mais ou menos há 3,5 bilhões de anos, tá? Lá no começo do período pré-cambriano, tá? Então foi um dos primeiros, tá? A atmosfera naquela época, na verdade, era basicamente de metano, hidrogênio, né? Você tinha lá o sulfeto de hidrogênio, então eram componentes muito simples, tá? E nesse caso, o oxigênio só começou a aparecer depois de atividades metabólicas, né? Que envolviam lá, por exemplo, a característica fotossintetizante, começou a aparecer o oxigênio, tá? E nesse caso, galerinha, o que aconteceu nesse caso? A transformação dos procariontes, tá? Que se deu através dos eucariontes. Por exemplo, a questão da membrana plasmática, tá? Protetora e reguladora, certo? E também essa questão da entrada de substâncias. Mas eu vou colocar uma imagenzinha aí para que a gente possa acompanhar melhor e que os senhores entendam aí como é que funciona esse processo. Soltando a imagenzinha então aí para vocês dessa evolução da célula procarionte para a célula eucarionte. Soltando a imagenzinha. Acompanha comigo então aí, pessoal. O que aconteceu? A membrana plasmática, você tinha lá, por exemplo, essa questão produtora e reguladora, né, como eu falei para vocês. E a formação básica se deu o quê? Se deu para o nascimento o quê? Da célula eucariótica através do quê? Através do retículo originados, né, da membrana primordial. Então aquela membrana primordial que tinha características simples deu o nascimento das células eucarióticas, tá? E nesse caso, pessoal, o que aconteceu? A unidade básica desses seres vivos começaram a se transformar, certo? Nas células principais. E aí, no caso, nós temos até uma outra imagem que eu vou passar para os senhores aqui, ó, que mostra essa diferença, tá? Então eu tenho aí, por exemplo, a célula procariótica, tá? E a célula eucariótica. Ah, professor, mas como é que a gente envolve essa questão da procariótica da célula eucariótica? Primeiramente, pessoal, a célula procariótica, certo? São células, na verdade, que derivam o quê? Deriva de estruturas muito simples, tá? Então, portanto, eles são o quê? São os primeiros unicelulares. Esse tipo de célula bastante simples, determinado aqui por membrana plasmática, que separa para o meio externo do meio interno. Onde se encontra o quê? Onde se encontra, tá? Presentes o material genético e o ribossomo, tá? Então, altamente organismos, certo? Muito simples, tá? Como eu falei para vocês. Então, são organismos extremamente simples, beleza? Já as células eucarióticas, por sua vez, teria sido derivada de células procarióticas, como a gente mencionou agora há pouco, tá? Que desenvolveram inúmeros dobramentos, tá? Em sua membranação, né? De estruturas especializadas, como por exemplo organelas, membrosas, né? E involutórios celulares. Daí você teve a origem basicamente dessas células, tá? Então, pessoal, o que acontece nesse caso? A estrutura das células procarióticas, tá? Você tem o que? Todos os seus componentes comuns das estruturas celulares, tá? O que diferencia eles, os seus aspectos principais, tá? Das células procarióticas, é a ausência de uma membrana interna. Então ela tem essa ausência aqui da membrana interna, que separa o material genético do restante do citoplasma. Isso é, pessoal, eles não possuem um núcleo individualizado, tá? Então outra coisa também importante, tá? Que no caso, além disso, não são dotados de muitas organelas, apesar do ribossomo ser encontrado disperso no citoplasma. Então eles não têm muitas organelas aqui, tá? Apesar do ribossomo estar todo espalhadinho, né? E nesse caso, pessoal, envolve também uma estrutura chamada de parede celular de alguns organismos procariontes, pode mostrar evolutórios externos também, tá? No caso que a gente chamamos de cápsula, beleza? Vamos ver aqui um caso na estrutura da célula eucariótica, tá?
Por exemplo, nas células eucarióticas, pessoal, é encontrado separado o restante da célula, envolto o quê? Por uma membrana que organiza, né? Uma membrana organizada, tá? Então o material genético fica nessa membrana organizada. Então, por exemplo, o evolutório celular ou carioteca, tá? Que envolve essa membrana. Além do núcleo, encontra-se presente também grande variedade de organelas e membranas, diferente da procariote. Então tem grande variedade de organelas, certo? A célula eucariótica pode ser diferenciada, por exemplo, da vegetal e da animal. Lembrando que no caso da vegetal, ela possui uma estrutura bem maior, tá, em relação à célula animal. Então a célula vegetal possui essas estruturas maiores, tá? Então, por exemplo, você tem lá a questão de algumas organelas que estão em destaque maior do que na célula, certo? Animal. Belezinha, pessoal? Então, galera, essas são as principais características que envolvem, tá, as células. Então, são as principais características que envolvem a célula. Dando destaque para os senhores, tá? Certo? De cada uma delas. Então, a questão da procariótica, tá? Ela não tem um núcleo definido, então o seu material genético, né, fica solto no citoplasma. Já a eucariótica, ela possui um núcleo definido que faz aquela sua proteção básica, tá? O que eu vou pedir para os senhores, pessoal? Existe uma teoria que está no final do livro de vocês, desculpe, do livro não, do capítulo, e eu quero que os senhores dêem uma lida sobre essa teoria. Como é uma teoria, eu não vou citar muito sobre ela lá, mas eu quero que vocês leiam sobre essa teoria e comentem com a gente lá no YouTube para a gente poder discutir um pouquinho sobre essa teoria, beleza? Galerinha, tá? Espero que tenha sido proveitoso para os senhores. Fica com Deus aí, tá? Acompanha, tá, todas as aulas. Lembrando, desculpa, eu já estava esquecendo. Livro de vocês do poliedro, tá? O livro de vocês do poliedro. Eu quero que os senhores, beleza? Peguem o livro e façam uma atividade da página 67, tá? Página 67 até a página 70. Então, 67 a 70. Que nós vamos corrigir esse exercício nas próximas aulas. Lembrando, o que eu comentei com vocês agora há pouco? Eu quero que os senhores dê, na verdade, uma ênfase sobre o quê? Sobre a teoria. Então aqui, por exemplo, na parte do livro de vocês, vou até colocar a imagenzinha, se deu para enxergar. Essa última teoria aí, pessoal, que é a teoria, a gente chama de hipótese, na verdade. É hipótese, endossimbiótica. Na verdade, uma das características que deu lá o surgimento, que envolvia, por exemplo, a característica de anaeróbios, tá, e heterotróficos. Então eu quero que vocês deem uma lida, que a gente vai discutir isso lá, e eu quero que vocês façam perguntas para mim sobre isso, que é uma teoria, tá, para a gente discutir lá no YouTube. Um forte abraço, galerinha. Aulinha rapidinha, não é tão demorada, né? Um forte abraço. Eu quero que os senhores acompanhem direitinho, beleza? E a gente continua na próxima aula. Um abraço, primeira série, fica com Deus e todo mundo se cuidando aí, tá bom? Tchau, tchau.